Basta que me toque, Senhor, minha alma fortalecerá. Se a noite escura está, tua presença me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta que me ame, Senhor. Minha alma fortalecerá. Se a noite escura está, tua presença me guiará. Basta que me ame, Senhor. Basta que sorria, Senhor. Minha alma fortalecerá. Se a noite escura está, tua presença me guiará. Basta que sorria, Senhor. Basta que me abrace, Senhor. Minha alma fortalecerá. Se a noite escura está, tua presença me guiará. Basta que me abrace, Senhor. Neste momento, quero pedir que o Senhor abrace todas as pessoas que perderam seus entes queridos. Peço que o Senhor abrace nesse momento a Fabinha com toda a sua família. E nesses dias perderam, a tia, Quero também pedir ao Senhor pela saúde, que nesse momento abrace Ritinha Castro, abrace Leinha, que fez uma cirurgia ontem, abrace o Miguel Barros, a Ana Gabriela, a Maria Rita, o Pedro Miguel, abrace a Maria Josefina Castro, a Pamela Eduarda, abrace o Gimes e o William. E que abrace também nesse momento a Chacha Emília Lins do Nascimento. Abrace todas as pessoas que pediram e confiam em nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Mateus capítulo 6, do versículo 7 ao 15. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: quando vocês rezarem, não usem muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa do seu palavreado. Não sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe do que é que vocês precisam, ainda antes que vocês façam o pedido. Vocês devem rezar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vocês perdoarem os homens e os males que eles fizeram, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem aos homens, o Pai de vocês também não perdoará os males que vocês tiverem feito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui cabe uma pergunta: como é que você reza? Você reza como Jesus te ensinou? Ou você reza como os pagãos, usando muitas palavras? Como se o Pai do céu não soubesse o que a gente precisa. É isso que Jesus diz para nós hoje, Não use muitas palavras, porque o Pai do céu já sabe o que a gente precisa. A nossa intimidade com o Pai, ela começa com a oração. A oração é o nosso contato direto com Deus. Quando falamos com Ele e Ele fala conosco. Veja que aqui precisa existir um diálogo. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Às vezes a gente não usa, A gente não usa esse diálogo, a gente usa o monólogo, Só eu falo e Deus escuta, mas eu não permito que Deus fale comigo. Por isso que Jesus vem dizer, olha, não use muitas palavras,
Porque às vezes a gente vai para a oração, já falei isso anteriormente, levando muitas orações. Daí a gente fala, e Jesus está dizendo hoje, não use muitas palavras, porque Deus já sabe o que é que a gente precisa. Então não use muitas palavras. A nossa oração, meu irmão e minha irmã, deve ser muito sincera. Ela deve brotar de dentro do nosso coração. E para chegarmos a Deus, nós não precisamos fazer orações discursivas, né? Longas. Né? O nosso falar com Deus pode ser até mesmo sem uso de palavras. Às vezes a gente só precisa se colocar em silêncio diante de Deus. E Deus sabe o que é que a gente precisa, o que se passa dentro do nosso coração. Por isso Jesus nos ensina, na verdade, através do Evangelho, ele nos ensina a rezar. Mas ele nos deixa livre, né? Ele nos deixa livre, ele não nos obriga a nada. É próprio de Deus. Ele nos deixa livre, ele não nos obriga a nada, simplesmente nos propõe, né? Simplesmente ele nos propõe uma vida feliz, em sintonia com o Pai através da oração. Só isso. Ele nos propõe uma vida feliz em sintonia com o nosso Criador, com o nosso Pai, através da oração. Então, se colocarmos em prática cada palavra, veja só, se nós colocarmos em prática cada palavra do Pai e nosso, estaremos trilhando o caminho da santidade. Veja, não é o caminho da perfeição, mas o caminho da santidade. A gente erra, mas na medida que a gente se coloca diante de Deus, a gente vai pedindo perdão, Deus vai nos perdoando, a gente vai dando mais um passo, erra de novo, porque todos nós erramos, somos pecadores, né? Mas o importante é a gente não sair do caminho, né? Nessa busca sempre da santidade. Eu erro e acerto, perdoo, peço perdão e assim vamos caminhando. Veja que o Pai Nosso que estais no céu. Olha só, a gente chama Deus de Pai Nosso. Ele não é o meu Pai, mas Ele é Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Eu estou dizendo que eu quero atualizar a presença de Deus libertadora na luta por justiça, sobretudo na luta por justiça para com os mais necessitados. Então eu estou dizendo, quando eu rezo o Pai Nosso, sobretudo quando eu digo santificado seja o teu nome, eu estou atualizando essa presença de Deus libertadora aqui e agora. Essa é a nossa missão. Às vezes a gente reza a oração do Pai Nosso correndo, já automático, e a gente não presta atenção nas palavras que a gente pronuncia. Aí fica difícil de colocar na prática, né? A gente precisa rezar o Pai Nosso meditando cada palavra. O que essa palavra quer dizer para mim hoje? Né? O que essa palavra quer dizer para mim hoje? E aí a nossa oração pode ser só com a oração do Pai Nosso. Mas o que é que acontece muitas vezes? Para a gente não escutar Deus, a gente reza, fala muito, justamente para não escutar Deus. Depois, venha o teu reino. O que significa para nós dizer, venha o teu reino? Olha, né? Não adianta dizer, venha o teu reino, quando eu estou com o coração cheio de ódio, de raiva e tantas outras coisas, né? Quando eu digo, venha o teu reino, eu estou dizendo, eu quero viver o teu projeto, né? O teu projeto de amor vivido por Jesus Cristo. Então, eu também quero viver esse teu projeto de amor vivido por Jesus Cristo, né? A fim de concretizá-lo em meu dia a dia, no meu cotidiano, né? Com as pessoas que convivem comigo. Eu quero concretizar esse reino, né? E aí a gente precisa todos os dias rezar muito, pedir muito a Deus para que Ele nos dê força, coragem, para a gente continuar esse projeto de amor vivido por Jesus Cristo aqui na terra, né? O pão nosso de cada dia, né? O pão repartido, né? Está no centro, na verdade,
do plano, né? Do projeto de Deus, o pão repartido, o pão nosso de cada dia, né? Pão nosso de cada dia. E depois a própria oração do Pai Nosso, ela vai nos levando para esse contato íntimo com Deus e com o nosso irmão. Perdoe as nossas ofensas, perdoe os nossos pecados, assim como também nós perdoamos os pecados, as dívidas de quem nos deve, de quem nos, né? De quem nos feriu. Né? Então, esse pedido de perdão, quando eu peço perdão, eu também devo perdoar. Né? Eu também devo perdoar. E esse pedido do Pai Nosso nos convida a exercermos a misericórdia, né? Para com o nosso irmão, para com a nossa irmã, assim como Deus também tem de misericórdia de nós, né? E aí depois o Evangelho, o Pai Nosso vai dizer, não nos deixe cair na tentação. Quais são as tentações? Né? A tentação do poder, a tentação da riqueza, de querer tudo só para mim, né? A ambição, né? A ambição que é do poder, do prestígio e de tantas outras tentações. E aí o Evangelho termina dizendo, nos livra de tudo isso. Isso a gente precisa pedir todos os dias ao Pai. É necessário. E a gente pede isso na oração do Pai Nosso. Mas a gente precisa, digo mais uma vez, rezar essa oração com calma. Às vezes a gente reza, pode contar, dentro de alguns segundos, né? Não sei se vai 30 segundos, 1 minuto, não, acho que não vai nem isso. Porque a gente reza correndo, não prestamos atenção. E aí a gente pede, perdoe, né, os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E, no entanto, estou dizendo isso da boca para fora, porque estou com raiva de muita gente, não consigo perdoar muitas pessoas, pessoas que me feriram durante, né, toda a minha vida. Às vezes até lá, quando eu ainda era jovem, hoje já uma pessoa já idosa, já adulta, ainda não consegui perdoar aquela pessoa. Então, quando a gente rezar o Pai Nosso, precisamos parar. É uma oração que nos coloca em comunhão direta com o Pai. Por isso a gente precisa parar. Né? A nossa oração, ela é um momento de intimidade com Deus. É um momento que eu falo e ao mesmo tempo eu escuto Deus. Eu falo e escuto Deus. E aí eu queria deixar mais uma pergunta, né? Como é que você reza? Quando você tira esse momento de intimidade com o Senhor, né? Você larga todos os seus afazeres, senta, entra no teu quarto, fecha a porta e tem esse diálogo sincero com Deus, você realmente escuta Deus? Ou você só fala e não escuta o que Deus tem a te dizer? Aí, se isso acontece, não é uma verdadeira oração. A verdadeira oração é aquela que eu me coloco diante de Deus, eu digo, né, o que eu tenho que dizer para Deus, mas ao mesmo tempo eu escuto. Então que o Senhor Jesus nos ajude, né, que Ele nos ensine a rezar. Ele já ensinou, né, a oração do Pai Nosso, mas que a gente consiga trazer essa oração e colocá-la em prática. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.